Hebreus capítulo 3, versículo 7. Quero ler com vocês aqui que diz: Assim pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Amém? Amém. Então veja bem. Não, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. O que Deus quer falar para nós está aqui na Bíblia. Amém? A Bíblia é o livro dos cristãos. O Alcorão é o livro dos muçulmanos, ou Islã, seja o que for, creem no que está no Alcorão. Cristão crê no que está na Bíblia. Portanto, religião cristã que prega algo que não está na Bíblia não é cristã. Amém? Sentados. Portanto, baseado na Bíblia nós lemos: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Agora, a questão das imagens de esculturas, porque você sabe, nós não queremos falar mal de ninguém, das pessoas. E eu estou usando uma Bíblia católica, porque a Bíblia católica diz a mesma coisa que a Bíblia evangélica, e eu quero usar a Bíblia católica para mostrar para você que a Bíblia católica não diz que nós devemos venerar as imagens, mas ao contrário, ela diz que o cristão não deve venerar. Amém? E vou ler, começando aqui para responder algumas perguntas que as pessoas às vezes fazem sobre os querubins. Começar lá de trás, dos querubins que Moisés fez e colocou ali por cima da arca da aliança. Então está em Êxodo 25, versículo 17. Amém? Êxodo 25, nós vamos ver a questão dos querubins, porque as pessoas dizem: Moisés fez os querubins, então isso quer dizer que a gente tem que fazer também imagem para venerar. Então vamos ler isso. Os querubins, Êxodo 25, 17 diz: Farás também um propiciatório de ouro puro de 2 côvados e meio, será o seu comprimento, e a largura de 1 côvado e meio. Farás 2 querubins, de ouro batido, os farás nas 2 extremidades do propiciatório, um querubim na extremidade de uma parte, e o outro na extremidade da outra parte, e uma só peça com o propiciatório. Fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estarão eles de face voltada uma para o outro, olhando para o propiciatório. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Bom, a Bíblia não diz que os israelitas veneravam estes querubins. A Bíblia não diz que os israelitas pediam os querubins assim: querubins, rogai por nós. Não. Os querubins eram postos ali em cima da arca, porque dentro da arca estava a tábua da lei, que era a palavra de Deus para eles naquele dia, a vara de Arão que tinha florescido, e outros acessórios sagrados estavam dentro da arca. E os querubins colocados por cima da arca para proteger a arca. Ele tinha um significado de proteção, porque lá em Gênesis capítulo 3, versículo 25, quando Adão foi lançado para fora do Éden, Deus colocou querubins, a Bíblia diz no plural, mais de um, plural, querubins, para guardar a árvore da vida. A árvore da vida era a palavra de Deus, que Deus impedia que Adão voltasse a comer, porque se comesse voltava a ter vida novamente. Então Deus colocou os querubins para proteger. Por isso Deus mandou Moisés fazer os querubins para cobrir a arca do testemunho,
representando os 2 querubins do Éden que guardavam a árvore da vida. Esses querubins não eram venerados. Esses querubins, ninguém fazia petições a eles. Amém? Amém. Ninguém fazia petições. Só quem entrava lá nesse lugar onde estavam os querubins era o sacerdote, uma vez por ano. Nem o povo podia entrar. E esses querubins simplesmente simbolizavam isto. Agora, no Novo Testamento, vamos para Hebreus para ver. No Novo Testamento, os querubins foram tirados do cristianismo. No cristianismo não pode haver querubins. Nós vamos para Hebreus 9. No Novo Testamento você não encontra mais no cristianismo os apóstolos carregando aquela arca com os querubins, porque ali ele já tinha sido destruído pelo rei da Babilônia, levou os israelitas cativos, e esta arca foi destruída, e Jesus não estabeleceu mais os querubins no Novo Testamento, nem ordenou que ninguém fizesse nenhum querubins. E nós não somos judeus, nós somos cristãos. Cristão não pode ter querubim. Mas eu vou te dizer por que Jesus tirou os querubins no cristianismo, que ele não quis que fizesse querubins. Vou mostrar aqui. Hebreus 9, versículo 2 em diante diz: com efeito foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o santo lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o santo dos santos, a qual pertencia um altar de ouro para o incenso, e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro, arca, contendo o maná, a vara de Arão que floresceu, e as tábuas da aliança, que eram os 10 mandamentos, e sobre ele os querubins de glória, que com sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas todavia não falaremos agora. Agora o verso 9 de Hebreus capítulo 9, verso 9 diz: é isso uma parábola. Agora presta atenção. Aqueles querubins lá do Velho Testamento era uma parábola, ou seja, um exemplo do verdadeiro que viria depois, da arca verdadeira que viria depois, a arca da aliança, do tabernáculo verdadeiro que viria depois do cristianismo. E diz assim, ó, verso 9: é isso uma parábola para a época presente, e segundo esta se oferecem assim dons como sacrifício, embora estes no tocante à consciência sejam ineficazes para aperfeiçoar aqueles que prestam culto, e que não passa de ordenanças da carne, baseadas somente em comida e bebida e diversas abluções impostas até o tempo oportuno de reforma. Agora diz, no verso 11: quando porém veio Cristo, aí acabou os querubins quando veio Cristo, veja aí, como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo. Jesus é ou não é o mais perfeito tabernáculo? Jesus é ou não é a mais perfeita arca da aliança? Este já veio. Veja bem, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, que quer dizer não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no santo dos santos uma vez por toda, tendo obtido eterna redenção. Então pronto, então no cristianismo não se pode mais ter querubins. Querubins era só no Velho Testamento, porque no Novo Testamento Jesus é o novo tabernáculo, não feito por mãos de homem. Está resolvido. Então no cristianismo não pode mais ter querubim. E no Velho Testamento ninguém venerava os querubins. Amém? Tá, agora nós vamos aqui. Vamos para a serpente de metal, porque também é outra pergunta que as pessoas fazem. Eles dizem, olha, Moisés fez uma serpente e o povo olhava para ela e eram curados. Vamos ver isso. Números 21, Números capítulo 21, vamos ver essa serpente. Números capítulo 21, versículo 8, diz assim: disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar ou olhar nela viverá.
Aí então Moisés fez a serpente. Bem, o povo tinha pecado e estava sendo mordido de cobra. Deus mandou muitas cobras para morder o povo. Isso todo mundo conhece essa história. E o povo estava morrendo. Deus orou a Moisés. E Moisés, Moisés orou, né? Falou com Deus. E Deus disse: faz uma serpente de bronze ou de metal, e as pessoas que forem mordidas olhando para elas serão curadas. E ele fez, e quando alguém era mordido olhava, era curado. Tá bom? Então pronto, isso está aí. Agora vamos ver o que aconteceu mais para frente. Essa serpente, ela simbolizava Cristo. Vamos ver? São João capítulo 3, versículo 14. Tudo que nós falamos é o que a Bíblia diz. São João capítulo 3, versículo 14. Vamos ver o que o próprio Jesus diz, o que essa serpente simbolizava. Então São João 3,14 diz assim: Jesus dizendo, ele diz: e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então, a serpente simbolizava Cristo, que foi levantado na cruz do Calvário. Assim como aquelas pessoas olhavam na serpente quando era mordido de cobra e era curado, hoje, se você tem uma enfermidade, olhe para Jesus pendurado na cruz do Calvário e você é curado. Amém. Se você quer ser salvo, olhe para Jesus pendurado na cruz do Calvário e será salvo. Amém. Não olhe mais para a serpente hoje. Hoje é pecado olhar para a serpente. Vamos ver isso? Vamos ver. Vamos para 2 Reis, capítulo 18, versículo 4. Vamos ver o que aconteceu com esta serpente. 2 Reis, versículo 18, capítulo 18, versículo 4. Depois que os israelitas começaram a olhar para aquela serpente, eles começaram a fazer coisa errada, começaram a adorar a serpente. E veja o que Deus mandou fazer. 2 Reis 18, 4 diz, 2 Reis, capítulo 18, versículo 4 diz: o reinado de Ezequias de Judá, o rei de Judá Ezequias, o capítulo 18, versículo 1 diz: no terceiro ano de Osés, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Fez ele, o rei Ezequias, o que era reto perante o Senhor. Veja bem, ele fez algo que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Davi seu pai. Veja bem, removeu os altos, que eram os ídolos que eles adoravam nos altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo, que era a estátua de Baal, e fez em pedaço a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Quer dizer, quando o rei Ezequias assumiu o cargo, o povo começou a adorar a serpente já. Então Deus disse: olha, Ezequias, vai lá e quebra agora. Então eu creio que o israelita, quando vira ele quebrar, diz: ele está pecando, quebrando uma serpente que Moisés construiu. Não, o povo estava adorando a serpente e estava acendendo incenso para ela. Hoje o incenso é vela. Amém? Então a serpente foi quebrada. A serpente simbolizava Jesus. Jesus disse isso em São João 3,14. De modo que Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem será levantado. E foi levantado. Quem olhava para a serpente era curado. Quem olha para Cristo é curado. Quem olha para Cristo é salvo. Porém, hoje é a Cristo que você tem que adorar. É Cristo que você tem que olhar, não a serpente. Amém? Então, está explicada a questão da serpente para aqueles que citam isso. Vamos aqui agora para as imagens. Êxodo capítulo 20, essa é fácil. Versículo 4 diz assim: não farás para ti imagem de esculturas, não te encurvarás a elas, porque eu sou Deus zeloso, que castiga até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Bom, não é para fazer. Bem, a explicação que os sacerdotes católicos dão é o seguinte: que aqui Moisés estava dizendo que
não era para adorar semelhança nenhuma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra. E a semelhança do céu era o sol, a lua. Embaixo na terra eram os animais sagrados dos egípcios, como o jacaré, como os animais que eles adoravam. E então ensina o povo a adorar Maria, Pedro, venerar esse povo. Não é pecado, porque eles são da igreja, eles são do cristianismo, então não é pecado. E aqui eles colocam esse versículo como sendo os deuses pagões antigos dos egípcios, dos assírios. Bem, mas a Bíblia não está dizendo isso. Nós somos contra a interpretação. O apóstolo Pedro diz que a Bíblia já está interpretada, que você não tem que jogar a interpretação. Ela diz para não fazer imagens de nenhuma criatura que é em cima do céu, nem embaixo da terra. Mas se a pessoa não crer nisso, vamos mostrar então Deuteronômio 4:16 para explicar melhor que tipo de imagem não se pode fazer. Deuteronômio capítulo 4, versículo 15 e 16, que diz assim: guardai, pois, cuidadosamente as vossas almas, pois aparência nenhuma viste no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe, no meio do fogo. Quando Moisés, que foi o primeiro deles, que viu a Deus, depois de Abraão, foi Moisés. Ele viu Deus na sarça ardente. Ele não viu figura nenhuma lá dentro, nenhuma imagem de homem, de mulher, de nada. E veja o que a Bíblia diz no verso 16: para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher. Agora explicou melhor. Se alguém dizer, não, isso aí se refere ao sol, à lua, o jacaré, os deuses pagãos, não. É figura nenhuma em semelhança de homem ou de mulher. Pronto. Porque ninguém viu dentro da sarça ardente nenhuma figura humana. Amém? Amém. Vamos aqui. Agora, alguém quer mais explicação? Vamos ver se os santos do cristianismo concordam com nós, os cristãos, venerar eles. Vamos ver se eles concordam. Vamos para Atos capítulo 10, versículo 25. Vamos com o apóstolo Pedro, que é o principal, que é o apóstolo, que nós possamos dizer que é a coluna, uma das colunas do cristianismo. Então, Atos 10, 25, Pedro foi na casa de Cornélio. E quando chegou na casa de Cornélio, veja o que aconteceu. Aconteceu que, indo Pedro a entrar ali, saiu Cornélio ao encontro, e prostrando-se ele aos pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Pedro não aceitou que Cornélio se prostrasse diante dele. Mas a Igreja Católica diz que nós temos que venerar os santos da Bíblia. Mas por que Pedro não aceitou que Cornélio o venerasse? Talvez Pedro, por ele ser homem, mas vamos ver um anjo, talvez um anjo aceite a adoração. Vamos ver se podemos adorar os anjos que estão no céu. Vamos para Apocalipse 22, versículo 8, quando João encontrou com o anjo do Senhor. Veja o que aconteceu. Apocalipse 22, 8. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Então Pedro não aceitou que venerasse ele. Este anjo aqui não aceitou que venerasse ele. Será que Maria viesse hoje no nosso meio, aceitaria que nós fizéssemos procissões louvando ela, venerando ela? Se ela é uma cristã verdadeira, não aceitaria. Amém? Bem, agora em Lucas capítulo 11, versículo 27, nós encontramos uma mulher. Quando Jesus estava discursando no meio da multidão, uma mulher disse: bem-aventurado os seios que te amamentaram. Estava falando de Maria, dizendo que Maria era bem-aventurada. Você sabe, a Bíblia diz
disse a Maria, o anjo disse a Maria: bem-aventurada és tu, salve agraciado, o Senhor é contigo, bem-aventurada és tu. Mas não foi só Maria bem-aventurada, é claro. Nós encontramos outros bem-aventurados na Bíblia. A Bíblia diz assim: bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os mansos, pois eles herdarão a terra, e assim tem outros bem-aventurados. Amém? E também a Bíblia diz: bem-aventurado aqueles que ouvem a palavra de Deus e obedecem. Mas essa mulher está dizendo aqui em Lucas 11, 27, estava dando glória a Maria, e veja só o que Jesus fez. Lucas 11, 27. Ora, aconteceu que ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe: bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Claro, estava dando glória a Maria, né? Veja o que Jesus respondeu para ela. No verso 28 ele disse: porém ele respondeu: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Ora, ele diz que os que ouvem a palavra de Deus e guardam, antes sejam esses mais bem-aventurados. Quer dizer que os que ouvem a palavra de Deus e guardam pode ser mais bem-aventurados do que Maria? Podem. Ela ouviu a palavra de Deus e guardou. Ela nunca venerou um ídolo. Ela nunca adorou os apóstolos. Os apóstolos nunca adoraram ela. Não há nenhuma passagem na Bíblia em que os apóstolos colocaram ela em cima de um andor e cantaram louvores a ela. Eles cantaram louvores a Jesus Cristo, porque este é Deus. Isto é o cristianismo. Não há vestígio nenhum de catolicismo na Bíblia. Nenhum vestígio. Amém? Vamos aqui. A questão da foto. As pessoas dizem: não, as imagens são como uma foto. Nós temos aqui também um quadro do fundador da mensagem, William Marion Branham. Este quadro está ali na parede. Mas na medida em que você for aquele quadro e dizer assim: irmão Branham, rogai por mim, isto é idolatria. Eu tenho fotos do meu pai, eu tenho fotos da minha mãe, eu tenho fotos de pessoas que morreram da nossa família, mas eu nunca pedi para eles rogarem por mim. Eu nunca cantei louvores a eles. Você está entendendo? Nós também temos um quadro em nossa igreja, do fundador de nossa igreja. Ele já é morto, mas nós não cantamos louvores a ele. Nós não veneramos ele, não pedimos para ele rogar por nós. No dia que nós fizer isso, isso é idolatria. Amém? Amém? Então veja bem, isto é o que eu queria dizer para você, que as pessoas, elas interpretam a Bíblia e erram, porque a Bíblia não é para interpretar. Alguém diz assim: vocês interpretam errado. Não, não é nem para interpretar de jeito nenhum, é para ler do jeito que está lá e crer. Pedro disse assim: porque a Bíblia não é de particular interpretação, porque já foi interpretada pelos profetas de Deus, pelo Espírito Santo. Então pronto, se ela disser pé, é pé, se ela disser mão, é mão, se ela disser imagem, é imagem mesmo. Você não tem que ficar inventando coisa. Este é o cristianismo. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, Pai Celestial, ajuda as pessoas a ouvirem isto, pois a Tua palavra disse: se hoje ouvires a Sua voz, não endurecerás os vossos corações. Pai Celestial, aqui está a voz do que a Bíblia diz. Se alguém ouvir e não endurecer o coração, tenho certeza que encontrará salvação. Em nome de Jesus Cristo é a nossa oração. Amém.